Gravando. Calma aí, Ju. Não, pode ficar tranquilo. Coitado do Júlio, depois de ter que ver tudo isso. Agora que eu conheço ele, o Júlio é o mosquedita. Ah, é? Tem alguma coisa no meu olho, eu não tô conseguindo. Você quer um papelzinho? Acho que agora saiu. Minha lente, né, de contato. Tem que arrumar. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre labirintite. E aí vocês possivelmente podem estar se perguntando, né? O que isso tem a ver com psicologia? O que isso tem a ver com psicoterapia? Já que eu sou psicóloga e o Café e Terapia aborda temas relacionados à psicologia, às emoções, né, as doenças emocionais, entre tantas outras coisas que a nossa profissão aborda. E sim, junto com tudo isso, muitas vezes as doenças que são doenças do corpo físico, que em teoria a gente acha que não tem nada a ver com as emoções, às vezes tem sim. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho. O meu nome é Kelly e a gente tá no quadro Um Papo com a Psicóloga, tá? A labirintite não é um tema que eu domino, eu não sou dessa área e óbvio que eu fiz um estudo sobre o assunto por conta da minha convidada que eu ia receber aqui hoje. Então eu vi que é uma afecção no ouvido, né? E que normalmente causa muita tontura na pessoa que passa por isso, entre outras questões. As causas dela estão muito relacionadas à alimentação, a algumas questões respiratórias, mas também a parte emocional do sujeito. E nós vamos ouvir todo o caso da Rosângela, que é quem está aqui comigo hoje, eu já vou apresentá-la para vocês, mas nós vamos focar mais nessa questão das emoções, do estresse e da ansiedade, tá bom? Então, fiquem comigo e se inscrevam no canal, não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem e convida todo mundo para assistir. Oi, Rô, tudo bem? Tudo bem, Kelly? Muito obrigada por ter topado vir aqui, tá? Falar desse assunto. Se apresenta um pouquinho aí pro público, fala quem é você, quantos anos você tem, que a gente já vai pro tema. Obrigada, Kelly, pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Pelo seu canal e por todo o seu sucesso que você Ah, tem na sua carreira, tá bom? Linda. Meu nome é Rosângela, tenho 36 anos, eu sou casada, tenho uma filha. E hoje aqui eu tô para falar sobre um pouco como que é ter crise de labirintite. A minha primeira crise eu tive quando eu tinha 4 anos de idade, eu não me recordo muito bem. Eu só lembro que eu acordei e vi o teto girando. E depois eu tentei levantar, chamei a minha mãe, falei que o teto estava girando e perguntei para ela, falei para ela para ela pedir pro homem parar de girar o teto, né? Depois disso eu fiz um tratamento para labirintite e logo depois a outra crise que eu tive, eu lembro, foi quando eu estava em período escolar. Rô, você poderia contar pra gente um pouquinho então dos sintomas? Então, os sintomas da labirintite, o clássico mesmo é a tontura, a vertigem. A vertigem ela é uma tontura um pouquinho mais leve, né? E a tontura em si, quando as minhas crises que eu tive mais forte, eu tive uma tontura muito intensa, onde você olha para qualquer ponto e vê tudo girando. Por exemplo, você olha para o teto, vê tudo girando, né? E também eu perdia muito a coordenação motora, ou seja, eu não conseguia andar em linha reta. Eu andava meio que cambaleando. Das vezes que ela dava um pouquinho mais fraca, era só a vertigem mesmo, e quando, por exemplo, você mexe a cabeça, você sente que aquele desconforto ao girar, aquela leve tontura. Também, às vezes, segue de um pouco de dor de cabeça, né? E enjoo por causa da tontura, então gera um pouco de enjoo também, mas os sintomas mais básicos são esses mesmos. Eu acredito que tem outras pessoas que sentem outros sintomas, porque a labirintite ela está muito relacionada a um problema
no ouvido, numa parte do ouvido que chama labirinto, né? Então já ouvi pessoas falando que sentem também um pouco de desconforto no ouvido. Em si, nunca senti um desconforto no ouvido, mas os sintomas que eu sinto são esse, basicamente. Eu li que pode dar náuseas, né? Você falou da dor de cabeça, vômitos, queda de cabelo, né? Então, realmente, ele é muito... Pode acontecer diversas coisas como sintomas, né? E a tontura vindo e o equilíbrio vindo como um carro-chefe aí nas questões que marcam mesmo essa dificuldade, mas não somente isso, né? Não. Tem outras coisas. Sim. E Rô, assim, quando apareceu, claro, não esse episódio dos 4 anos, porque você era muito pequena, mas de lá pra cá aconteceram outras vezes. O que até a gente entender, olha, é labirintite. Você tem lembrança, assim, do que você achava que era? Ou não? Apenas estou com muita tontura, vou ao médico e aí lá chega e é possível entender que é isso. Assim, crises pequenas de labirintite que eu tive, então não chegava a ir ao médico. Das vezes que eu fui ao médico, foi quando elas estavam intensas e eu sentindo várias vezes no dia, assim, sabe? Ou por vários dias, porque aí ela começa a comprometer toda a sua rotina. Então, por exemplo, você vai sair para trabalhar, eu no caso, que eu pegava ônibus, você vai sair para trabalhar, pega o ônibus, você passa mal dentro do ônibus, você tá andando, você começa a ver que o seu corpo está querendo cambalear, porque você está perdendo a coordenação motora, né? Você não consegue ficar atento, né, a tarefas do seu serviço. Quem dirige, geralmente, quem tem esse tipo de crise, não pode dirigir, porque imagina você dirigindo e ver tudo girando, né? Não compromete, né, a direção. E também não conseguia ler, porque o fato de você ler também, né, gera aquele desconforto, aquela tontura, então aumenta mais. E você não consegue se concentrar, porque querendo ou não, as crises, ela tira a sua concentração também, com tudo que está acontecendo. Ou seja, parece que é uma coisa simples quando a gente fala que o tratamento pode envolver físio, às vezes até a fono e a medicação, né? Mas eu li também que daí passa, igual você falou, passa, eu não fui ao médico, né? Mas olhando bem de pertinho, de que você perde a concentração, de que seu cérebro não entende os comandos de equilíbrio, é meio grave, dependendo de onde você cair, né? E se você estiver dirigindo, não é tão simples assim como parece ser simples, né? Não, ele não parece... Ele, na verdade, ele começa simples. Quando você não dá uma atenção aos sintomas iniciais, né, e não procura a contornar essa situação, ele começa a ficar um pouquinho mais grave, né? Ou então ele já aparece de imediato com sintomas. No caso dessa vertigem, essa coordenação motora, quando aparece isso é porque é um sinal que o seu corpo está pedindo, para um pouco, tem alguma coisa de errado com você. E aí, no caso, não envolve só, né, a questão do problema no ouvido. O que gera a labirintite é que vai ajudar no tratamento em si. Você descobrindo o porquê que você está tendo é que vai ajudar você na melhora. E aí a gente, muito bem colocado isso que você está dizendo, de o que gera, né? Porque alimentos muito açucarados, questões respiratórias, tem uma porção de coisas que geram, não são poucas coisas, as questões auditivas e a questão emocional, né? Que acho que o que nos chama mais atenção aqui, e aí é por isso que você está aqui hoje. Falando sobre isso, sem desconsiderar que a gente pode ter associação, né, de causas. Sim. A gente pode estar, assim, num momento de estresse, num momento emocional com dificuldade, e aí come-se mais doce mesmo, ou de repente também tem agravamento num bronquite ou num problema de pulmão. Então a gente pode associar as causas. Mas focadamente nessa questão da emoção, teve
Nós temos, assim, na sua história, algum episódio que você, vamos lá atrás primeiro, né? Pela primeira vez falou, olha, pode ser que não seja só a minha alimentação ou a minha questão de respiração, ou de repente algum médico falou, olha, mas você tá nervosa, você tá estressada. Teve isso, Rô? Teve sim. Teve sim. Inclusive, uma vez que quando eu tive uma crise forte de labirintite e eu tive que fazer o tratamento, foi quando eu estava fazendo o ensino técnico no período de 2001 a 2002 e por estudos, a correria do dia a dia, não dormia direito, não me alimentava direito e também aquela pressão, né, dos estudos, trabalho, a rotina estressante, apesar de eu não estar trabalhando só estudando, mas existia sim uma carga sobre a responsabilidade do estudo, de você ter que se adequar, ter que fazer o trabalho, ter que apresentar, ter que conseguir. Então eu passava muitas horas acordada, não me alimentava direito, dormia muito pouco, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, né? Então assim, era uma rotina um pouco cansativa e eu comecei a ter crises de tontura, dor de cabeça e essas crises foram aumentando, né? E aí eu cheguei aí no neuro, o neuro perguntou se eu estava, perguntou da minha rotina, como que era, eu expliquei e ele falou, ó, você está sofrendo de estresse, você precisa parar. Né? Eu até imaginei, como que eu vou parar sendo que eu preciso estudar e eu preciso tirar nota? Então, tive que diminuir um pouco, sim, a minha carga, porque se eu não diminuísse, mesmo que me recomendassem um medicamento, se eu não diminuísse a minha carga, eu não ia conseguir combater aos sintomas e ia continuar tendo as crises de tontura, vertigem e dor de cabeça. Então, eu tive que dar uma diminuída, procurei me alimentar melhor, procurei dormir um pouquinho melhor, mas a crise mesmo só passou quando o meu nível de estresse deu uma boa melhorada. Foi aí que eu percebi que a labirintite, ela não estava só relacionada a um problema físico, mas também estava relacionado às questões emocionais também, né? Do bem-estar, do meu bem-estar também. Muito legal, Rô. Na próxima parte a gente vai retomar daí, né, desse ponto da questão das emoções, que é onde nos toca mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da entrevista com a Rosângela sobre labirintite. Fiquem aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e a gente volta na semana que vem com a segunda parte. Um beijo, tchau, tchau!